bem-vindo ao episódio ilustrado do Tanoshi Nihongo Podcast. A nossa playlist de áudios completa está disponível aqui no YouTube ou nas plataformas de streaming de áudio. Bom episódio! E aí, minasan, o genki desu ka? Boku mo genki desu yo. Estamos já no nosso 5º episódio e, como eu disse, antes de fazer uma revisão dos assuntos que foram abordados até aqui, vou falar da terceira forma de escrita que ainda não foi apresentada, que é o kanji. E tanto quanto o hiragana e o katakana, é muito importante saber identificar suas características. Hoje vamos desenvolver mais um aspecto conceitual dessa forma de escrita e alguns métodos para poder identificá-la mais facilmente nas frases. Contudo, já fazendo um disclaimer, você não vai, logo ao final deste episódio, sair lendo todos os kanjis que vierem, muito menos vou apresentar uma fórmula ou técnica mágica para conseguir ler todos os kanjis existentes. Mesmo porque são muitos símbolos e o estudo e a assimilação deles requer muita prática de leitura, reconhecimento e memorização, e isso leva tempo. O objetivo então é apresentar o que são esses caracteres e como eles se relacionam com a formação das palavras e sentenças da língua japonesa. Espero que ao final deste episódio você pelo menos consiga melhor compreender e começar a praticar. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Como você ama atropelar. Vamos começar pelo conceito mais básico possível, que vem através da simples pergunta: o que é kanji? Mas até antes de falar do que é interessante saber de onde ele se originou. Isso porque o kanji não é uma forma de escrita originalmente japonesa, e sim chinesa, visto que foi importado pelo Japão por volta do século IV. Agora, falando bem resumidamente, até porque se for pesquisar na internet você vai achar um detalhamento muito maior e, portanto, vamos poupar tempo e ir direto ao que interessa. Os kanjis são caracteres utilizados na língua japonesa para descrever principalmente ideias, que são incorporadas à forma de escrita das palavras. E diferentemente dos silabários hiragana e katakana, que são caracteres que apenas descrevem os fonemas das sílabas, ou seja, representam graficamente o som, que já discutimos no 2º episódio, o kanji transmite o significado de uma palavra inteira, por exemplo. E por este motivo, ele também é chamado de ideograma. Podemos fazer um paralelo com os hieróglifos do Antigo Egito, que eram símbolos usados para descrever as situações do cotidiano da época. E o kanji na China também nasceu com esse propósito, e depois foi evoluindo até os traços que hoje existem. Já no Japão, o kanji foi adaptado ao idioma, tanto na forma de pronunciar cada símbolo, quanto na escrita das palavras japonesas, pois estes ideogramas foram combinados com o hiragana, substituindo toda ou parte das palavras que são escritas até então. Mas, novamente, por que ele define uma ideia? Como assim? Isso se dá pelo fato de cada ideograma não estar preso, podemos dizer assim, a uma única palavra ou pronúncia. Ou seja, um único kanji pode ter mais de uma pronúncia, isto é, lemos ele de formas diferentes dependendo da palavra que o ideograma compõe. Bem como um mesmo kanji pode compor várias palavras diferentes que podem ou não ter uma mesma relação de significado. Por exemplo, há kanjis que estão presentes em 2 palavras e essas palavras não têm, a princípio, um significado semelhante uma com a outra. Para ilustrar um pouco isso, vamos exercitar um pouco a nossa imaginação. Imagine que vamos recriar a língua portuguesa. Aliás, para deixar mais palpável, pega uma folha de caderno e um lápis e escreva conforme as instruções que farei a seguir. Primeiro, imagine na sua mente um triângulo isósceles. Lembra, né, do triângulo isósceles das aulas de geometria? O que é triângulo isósceles? Eu não lembro nem o que comi no café da manhã, vou lembrar o que é isso? Seja menos pedante. Tá bom. Triângulo isósceles é um triângulo de lados iguais. Mas esquece, vamos só pensar em um triângulo. Qual a principal característica que um triângulo tem? Pensa aí um pouco. Pensou? Podemos dizer que a principal característica dessa forma é que ela possui 3 lados sempre.
Se ela tiver mais algum lado, ela deixa de ser um triângulo, correto? Agora, guarde esse conceito um pouco. Em seguida, escreve nessa folha que você pegou a seguinte frase: Eu comi 3 ovos hoje. Eu comi 3 ovos hoje. Mas a palavra 3 escreva por extenso, T-R-E-S. Na linha de baixo, escreva de novo a mesma frase, porém dessa vez você vai substituir a palavra 3 pelo símbolo do triângulo. Muito bem, então agora você vai ler essa segunda frase de novo, porém quando chegar no triângulo, você vai ler ele como 3. Ou seja, nessa frase nós transformamos este triângulo numa palavra que será lida como 3 e não triângulo. Perceba com isso que atribuímos o conceito deste símbolo representar a quantidade 3. E também substituímos as letras T, R e S pelo triângulo. E com isso já podemos colocar no nosso novo livro de regras da língua portuguesa que toda vez que for escrever a palavra 3, podemos substituir o símbolo do triângulo, caso a pessoa deseje. Até aqui tudo bem. Tudo bem nada, vou te denunciar para a Academia Brasileira de Letras, que tá querendo corromper o português. Não exagera, é só uma suposição para poder entender o conceito de kanji, tá legal? Então continua, seu conspirador. Ignora, gente, a edição adora causar no meio dos episódios. Mas vamos continuar o raciocínio. Agora, na sua folha, pula 2 linhas e escreve esta segunda frase. Já é a terceira vez que venho neste restaurante. E na linha de baixo, escreve de novo essa frase, mas dessa vez você trocará as 4 primeiras letras da palavra terceira, que é o T, o E, o R e o C, pelo símbolo do triângulo. Aí você terá um triângulo, seguido das letras E, I, R, A, eira. Então a frase vai ficar assim: já é a, símbolo do triângulo, eira vez que venho neste restaurante. Mas do mesmo modo, quando for ler esse triângulo eira, você lerá terceira. O que fizemos aqui? Pegamos um símbolo que representa para nós a ideia de 3, visto que o triângulo tem 3 lados, como eu já disse, e por conta disso atribuímos o símbolo do triângulo tanto à própria palavra 3, quanto a outras palavras que remetem à ideia do número 3, como foi a palavra terceira. Porém, nesta segunda palavra, ao invés de substituir a palavra inteira, eu substituo uma parte dela apenas. Deu mais ou menos para entender essa situação? Eles entenderam, viu, edição? Ninguém vai sair colocando triângulo em tudo que é palavra, tá? Essa foi uma ilustração para podermos entender como o kanji funciona, pois cada kanji carrega toda uma ideia e, diante disso, ele substitui toda ou parte de uma palavra, como foi no caso destes 2 exemplos. Ou então, pode caracterizar conceitos inteiros apenas com kanjis. Quer ver um exemplo disso? Vamos representar juntos um conceito inteiro através de alguns ideogramas. Na sua folha de caderno, desenhe as seguintes imagens na mesma linha, uma do lado da outra. O primeiro é uma flor. Depois, um sol. Em seguida, uma folha de árvore. E por último, um floco de neve. Tá fácil entender esse conceito, né? A flor representa a primavera, o sol, o verão, a folha, o outono e o floco, o inverno. Com isso podemos, hipoteticamente, antes que eu seja censurado de novo pela edição, que sempre que esses 4 símbolos estiverem escritos juntos, eles representarão o conceito de estações do ano. Apenas para efeito de nomenclatura, podemos definir como regra que esses 4 símbolos, quando estiverem juntos, serão lidos apenas como estações. Aliás, um conjunto de 4 kanjis que representam as estações do ano em japonês realmente existem, mas obviamente não são esses desenhos óbvios que inventamos agora. Concluímos então que o kanji é um símbolo ou um conjunto de símbolos que representam ideias, gerais ou específicas, e que suas leituras, ou seja, a forma como pronunciamos o ideograma, pode mudar de acordo com a palavra que ele representa ou compõe.
qual a sua função, cabe salientar que no total são mais de 5.000 kanjis existentes. Porém, no sistema educacional japonês são definidos 2.136 kanjis como oficiais, ou seja, ideogramas a serem utilizados em textos oficiais, imprensa, editores e demais meios de difusão da língua escrita japonesa. Os japoneses aprendem essa quantidade de kanjis ao longo de toda a educação formal, sendo os primeiros 1.026 kanjis durante a educação primária e os outros 1.100 até o final do ensino médio. Não tá fácil para ninguém. A única diferença é que eles aprendem ao longo de 11 a 12 anos, enquanto que para nós é de paulada mesmo, não tem como escapar. O melhor é se fazer aceitar e achar formas de aprender essa escrita. Mas para começar a facilitar o entendimento dos kanjis, podemos entender como eles são classificados. Existem 4 tipos de kanjis. O primeiro tipo de kanji é o hieróglifo, ou kanji pictográfico, que são os ideogramas que se originaram de figuras ou desenhos de objetos e fenômenos do cotidiano. Exemplificamos esse tipo com os 3 símbolos a seguir, sendo o primeiro que representa a palavra montanha, o kanji yama, o kanji que representa o rio, que é o kawa, ou o que representa a chuva, ame. Note que eles simulam as formas deles. O segundo tipo é o do kanji abstrato, que é derivado de símbolos e sinais, e representam coisas menos palpáveis como sentimentos, números, ideias e etc. Coisas que não são materializáveis. Por exemplo, os kanjis referentes aos números, pois apesar de atualmente os japoneses utilizarem os mesmos símbolos numerais usados no ocidente, ainda há muitas situações que os kanjis referentes aos numerais ainda são usados. Veja como exemplo os kanjis para os números 1, 2, 3, 4 e 5, ao qual já vimos são lidos como ichi, ni, san, yon, go. Alguns outros exemplos desse tipo de kanji são os kanjis que significam o símbolo para cima, que se lê ue, e o kanji que significa para baixo, que se lê shita. Agora, quanto aos 2 outros tipos de kanjis, são definidos como kanjis complexos, pois são símbolos formados a partir de outros kanjis mais simples, como por exemplo, há o kanji de árvore, ao qual lemos como ki, e seus traços se originam do formato de uma árvore. Por isso, ele é um kanji hieróglifo. Porém, há o kanji hayashi, que significa bosque, ao qual perceba que é o kanji de árvore escrito 2 vezes. Outro exemplo é o kanji que representa a ideia de akarui, que significa brilhante ou claro, e é a junção dos kanjis de sol e lua. Estima-se que cerca de 2/3 de todos os kanjis são do tipo complexo, isto é, que são compostos por outros kanjis. Porém, a maioria dessas junções são feitas a partir de kanjis básicos, que são aprendidos logo no início, o que reforça que aprender bem os kanjis básicos facilitará a identificação desses kanjis complexos. Fica a dica. Até aqui, já entendemos que os kanjis são figuras que representam ideias e por isso têm flexibilidade ao representar palavras inteiras e compor partes de palavras. Vamos lembrar também do que falamos no segundo episódio desta série, o qual as palavras são compostas por fonemas, ou seja, as sílabas. Através dessas 2 afirmações, vamos falar sobre a leitura fonética dos kanjis. Pelo fato do kanji não estar preso a uma única palavra, visto que, como eu disse, ele transmite ideias, e ideias são bastante amplas, temos que um único símbolo de kanji pode ter várias leituras diferentes, ou melhor dizendo, vários sons fonéticos diferentes. Vamos exemplificar com o seguinte kanji. Esse primeiro símbolo retangular com um risco no meio é o kanji que transmite a ideia de sol, por isso dizemos que ele é o kanji de sol. Em outras palavras, sol é a ideia básica que ele passa. E fazendo um parênteses aqui, é muito comum quando vamos nos referir a determinado kanji, nós usarmos expressões como esse é o kanji de sol, esse é o kanji de lua, ou esse é o kanji de água. Isso quer dizer que o kanji tem uma ideia básica geral atrelada a ele, ou uma ideia raiz.
mesmo ele estando dentro de uma palavra que, a princípio, não tenha grande relação com a ideia raiz desse kanji. Esse parênteses é somente para ilustrar como costumamos nos referir aos kanjis. Pois bem, voltando ao kanji de sol, ele, quando está sozinho, ou seja, não atrelado a nenhum outro símbolo, tem a leitura ri, ri, como significado de sol mesmo, ou até mais comumente usado para significar dia. Podemos até facilmente entender o porquê as associações entre dia e sol, não é mesmo? Mas esse kanji vai mudar como o lemos quando ele compõe a palavra que significa Japão, por exemplo, que o lemos como Nihon. Nihon. Então note que a forma escrita de Nihon é uma palavra composta de 2 kanjis, sendo o primeiro kanji de sol. Porém, esse símbolo agora leremos como Ni e não Ri. Afinal, o Japão não é Rihon e sim Nihon. Inclusive, você possivelmente já sabe ou já ouviu falar que o Japão é a terra do sol nascente. E por isso esses 2 kanjis para referir o nome, sendo o primeiro sol, como já vimos, e o segundo kanji, o Hon, que tem a ideia de origem. Logo, origem do sol, ou como dizemos, sol nascente. Até aqui, já temos então 2 leituras para este kanji. A primeira, Ri, para sol, e quando ele compõe a palavra Japão, tem a leitura Ni, tornando-se Nihon. Em seguida, vamos ver a palavra domingo, que possui 3 kanjis, em que o primeiro e o último kanji é o mesmo kanji de sol, mas aqui leremos cada kanji de formas diferentes. Domingo em japonês é Nichiyoubi. Nichiyoubi. O primeiro kanji de sol é lido como Nichi. Nichi. O kanji do meio, que não vamos entrar em detalhe agora, se lê Yo. Yo. E o terceiro kanji, que também é o kanji de sol, o leremos como Bi. Bi. Logo teremos Nichi, Yo, Bi. Nichiyobi. Então vamos nos organizar de novo. Até agora identificamos 4 leituras para o mesmo kanji. A leitura Ri, de sol, a leitura Ni, em Nihon, e as leituras Nichi e Bi, em Nichiyoubi. E para aumentar mais um pouco a angústia que você está sentindo neste momento, sim, pode parar de balançar a perna, isso é ansiedade. Mas calma, respira que essa angústia passa. Diante disso, para facilitar a nossa vida, temos a palavra Kyujitsu. Kyujitsu, que significa feriado. Esta palavra é composta por 2 kanjis. O primeiro referente a descanso, que também não vem ao caso detalhar o significado agora, e o segundo kanji de sol, porém agora a leitura dele será Jitsu. Jitsu, formando Kyujitsu. Nesse momento a gente pega os livros, caderno, mesa e joga tudo pro alto. Mas depois de passar essa fúria toda, podemos concluir o seguinte ponto. O kanji não é preso a um único fonema, que chamamos aqui de leitura, como é o caso do hiragana e o katakana, que têm seus fonemas específicos e que não se alteram. Portanto, cada kanji pode ter de 1 a 4 ou até mais leituras atreladas a ele, e estas leituras são categorizadas de acordo com a sua origem, isto é, quando ela foi importada pelo Japão. As categorias são 2, a leitura On e a leitura Kun. A leitura On é a pronúncia dos kanjis baseada na leitura chinesa, porém na época em que os kanjis foram importados pelo Japão. Já enfatizo isso, pois não é saber ler os kanjis que conseguiremos de bônus aprender o mandarim, pois são 2 línguas completamente distintas uma da outra. O que temos é que quando os japoneses trouxeram os kanjis para compor a sua língua, muitos sons que eram atribuídos aos kanjis pelos chineses se mantiveram nos kanjis em palavras do japonês. Porém, muita coisa mudou da forma falada da língua, tanto do Japão quanto da China. Afinal, estamos falando de 1600 anos de lá para cá. Já a leitura Kun é a adaptação da leitura do kanji de acordo com as palavras que já existiam em japonês. Ou seja, mantiveram a forma como a palavra era dita e colocaram o símbolo no lugar do símbolo anterior. Como fizemos há pouco quando trocamos algumas letras da palavra terceira pelo triângulo no nosso exercício mental.
Isso tudo é o que gosto de chamar de uma bela salada linguística que se tornou o Nihongo. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Na realidade, essa questão de entender o que é leitura on e leitura kun só basta saber a título de conhecimento adicional, pois não vai acrescentar facilidades para ler os textos. A procura para identificar se a leitura é chinesa ou japonesa não é usada na prática e só vai deixar as pessoas mais confusas quando for estudar. Ou seja, posso jogar tudo isso que falou no lixo, já que fez as pessoas perderem tempo de suas vidas. Não é bem assim também. Essas informações são bases conceituais que, inclusive, em livros didáticos são encontrados. E já deixo explicado para que, caso se depare com essas informações, ninguém fique sem saber o que é. Mas, em suma, o que acho interessante focar com relação ao kanji é: uma boa forma de memorizar tanto o significado quanto a leitura dos kanjis é aprendê-los gradualmente, conforme eles vão surgindo nos textos. Porque pegar um livro de kanjis e tentar decorar sem contexto será muito mais cansativo e menos eficiente. Tente aprender a leitura do kanji junto com a palavra que ele compõe, não pegar o kanji isolado e tentar decorar todas as leituras atreladas a ele. Até porque são mais de 2.000 kanjis, e se for multiplicar pela leitura de cada símbolo, é irracional. Inclusive, aprender kanji em conjunto com a palavra e com o contexto que ele está inserido faz mais sentido. Afinal, fazemos a leitura dos textos por palavras e não letra por letra, do mesmo modo que fazemos no português. Pode observar, quando lemos um texto, não ficamos identificando cada letra para depois saber o que significa. Simplesmente batemos o olho na palavra inteira e já conseguimos identificar de acordo com o mesmo padrão que temos gravado na nossa mente. Como se cada palavra fosse uma fotografia única e não um conjunto de letras. E por último, treinar a leitura dos kanjis também ajuda a memorizar o significado, uma vez que a memória mecânica é uma forma de forçar o seu cérebro a reter as informações. Principalmente para quem está começando o estudo do japonês, os livros didáticos costumam colocar o que chamamos de furigana, que é a leitura do kanji escrita em hiragana, mas comumente colocado em cima do kanji. Porque o estudante, não só o estrangeiro, mas o próprio estudante japonês nativo, obviamente ainda não sabe como se lê os kanjis. E isso ajudará a ler aquele símbolo até memorizá-lo. Mas em textos padrões do cotidiano, não é comum ver muitos kanjis com o furigana. Quando há furigana, é porque se trata de kanji de rara utilização ou fora dos kanjis oficiais. Ou ainda, quando o público-alvo de determinado texto é mais jovem, como por exemplo, em livros de mangás juvenis. E uma outra situação que vemos o furigana é em quase todos os formulários no qual é preciso preencher o nome da pessoa e o endereço. Porque como o nome dos japoneses e o nome das cidades são escritos em kanji, podem haver situações em que a leitura desse kanji não é a leitura padrão usados nas palavras, ou são kanjis muito antigos com nomes históricos que caíram em desuso. Então, para evitar confusão na hora de pronunciar o nome da pessoa ou da cidade, sempre haverá o campo para inserir o furigana em cima do kanji. Logo, o furigana é um parceiro e tanto durante os estudos. Falando agora sobre a escrita dos kanjis, há desde kanjis bem simples, com alguns dos exemplos que já foram citados, com 2, 3 traços, e outros com 10, 15 ou até mais. E devido a essa complexidade, existe no idioma uma ordem de traços definida para a escrita do kanji. É obrigatório seguir essa ordem? Não necessariamente. Você pode escrever da forma que achar mais conveniente e confortável para você. Mas a ordem que se tem estabelecida facilita a escrita dos ideogramas e evita que façamos traços errados, visto que, dependendo do símbolo que você estiver escrevendo, alguns traços feitos diferentes podem alterar o significado do kanji. A ordem de escrita dos kanjis segue 3 etapas básicas. A primeira é a escrita das linhas horizontais, da esquerda para a direita. A segunda é de cima para baixo. E a terceira é a chamada escrita em quadrado. Nesta, inicia-se fazendo uma linha de cima para baixo. Em seguida,
escreve uma segunda linha horizontal a partir da ponta de cima da primeira linha que foi feita. E sem tirar o lápis do papel, já faz uma linha vertical paralela à linha anterior. E por último, finaliza escrevendo a linha de baixo, ligando essas duas linhas verticais, formando assim um quadrado. E aliás, essa escrita em quadrado é muito utilizada, pois há vários kanjis que contêm esse formato básico. Outro ponto é que as duas primeiras etapas não são necessariamente nessa ordem. Há kanjis que há traços iniciados de cima para baixo e em seguida da esquerda para a direita e vice-versa. E a escrita se prossegue podendo alternar entre elas. Tudo vai depender do kanji em si. Normalmente os dicionários eletrônicos, sejam em aparelho ou em aplicativos, ou até aplicativos de kanjis, mostram como escrever a ordem do kanji que você pesquisou. Volto a dizer que você deverá escrever como achar mais confortável para você, mas essa ordem padrão facilita bastante na memorização e na própria forma de escrever. Então, vale a pena praticar. Existem também formas de escrever o kanji quanto ao acabamento dele, se ele é mais fino na ponta ou mais grosso. Mas isso você vai se acostumar enquanto ver cada kanji e for praticando a escrita. Esses detalhes são aplicados no Shodo, que é a arte da caligrafia japonesa, que é uma arte mesmo. Existe toda uma técnica tradicional para escrever e até o posicionamento de corpo, braços e punho. É utilizado ao invés de uma caneta, um pincel especial e tinta nanquim escrito no papel de arroz. É uma arte milenar, pois a sua origem remonta ao século I, em 300 a.C. O Shodo ainda é ensinado nas escolas primárias, afinal faz parte da história japonesa. E é uma arte muito bonita que vale a pena pesquisar. Ainda quanto aos traços e formas dos kanjis, como disse no início, os kanjis são classificados em 4 tipos: hieróglifos, que são derivados de imagens, os abstratos, que representam coisas não palpáveis, e os 2 últimos tipos definidos como complexos, que são junções de outros kanjis menores e que compõem a maior parte dos kanjis. Uma das formas que auxiliam a memorização desses kanjis complexos é identificar suas partes iniciais ou suas origens, que chamamos de radicais. Radicais, em boa parte das vezes, são kanjis mais simples que compõem vários outros kanjis e que podem ou não dar um significado original daquele kanji complexo. Eu sei, tá complicado entender definindo assim, mas vamos ao exemplo que ficará mais claro. O primeiro kanji, que tem o significado de água quente, o segundo, que tem o significado de lavar ou que se lava, e o terceiro, que tem o significado de mar. Perceba que os 3 kanjis possuem à sua esquerda os mesmos 3 traços. Este traço que se repete é um radical, o qual remete ao significado de água. Assim sendo, perceba que os 3 kanjis têm relação com água, direta ou indiretamente, sendo água quente, lavar, ao qual se usa água, e mar. Vejamos os próximos 3 kanjis. O primeiro, que tem o significado de horas, o segundo, que tem o significado de claridade ou até de amanhã, e o terceiro, que tem o significado de ontem. E note agora que o radical deles é o kanji de sol, o qual transmite para esses kanjis o significado referente ao tempo transcorrido ou a transcorrer. Esses radicais podem estar em vários lugares: à direita, esquerda, em cima, embaixo ou no meio do kanji. Para cada kanji complexo, tem seu radical específico, e saber identificar bem ele facilita não somente para lembrar de como escrever o símbolo, mas para diferenciar um kanji do outro, pois há kanjis que são bem parecidos entre eles, mudando apenas o radical. Veja como exemplo a diferença entre o kanji de água quente, que acabamos de ver, com o kanji que tem o significado de lugar. O que mudou entre os dois foi apenas o radical, sendo o primeiro transmitindo a ideia de água, como vimos, e o outro é um radical que remete à ideia de terra, de chão. As diferenças são até sutis, mas que mudam completamente o significado. Ao todo, são 214 radicais que estão espalhados em vários kanjis. E alerto de novo, querer decorar os 214 radicais também, na minha opinião, é um esforço desnecessário. Apenas saber que esses radicais existem já fará você prestar atenção quando ler os kanjis, e assim evitar confusão.
Uma última característica sobre a escrita japonesa é a direção em que os textos são escritos. Atualmente, os textos japoneses, como cartas, relatórios e etc., por influência do Ocidente, são escritas em linhas horizontais da esquerda para a direita, como costumamos escrever. Porém, originalmente, os textos japoneses são escritos de cima para baixo. Isso mesmo, escritos em pé e da direita para a esquerda. Ainda podemos ver bastante dessa forma em alguns documentos oficiais japoneses, nos livros e nos mangás. E ainda mais uma curiosidade: caso não saiba, tanto os livros como os mangás e revistas são iniciados de trás para frente, comparado à nossa forma de leitura. Ou seja, ao invés de abrir o livro do lado direito para o esquerdo, você abre ele ao contrário, começando pelo final dele, por assim dizer. Digo pelo final de acordo com a nossa perspectiva, pois para os japoneses o nosso começo do livro é o final. Portanto, na perspectiva do japonês, o nosso livro é lido ao contrário. É bem interessante. E por quais kanjis devo começar a aprender ou memorizar? Conforme repeti em vários momentos neste episódio, uma das técnicas é memorizar o kanji conforme for aprendendo os vocabulários e as gramáticas. E além de escrevê-los dentro das frases dadas em exercícios, também separar algumas folhas para reproduzir algumas vezes apenas os kanjis para treinar a ordem dos traços. Para quem deseja estudar focado para o Nihongo no Ryoku Shiken, a ordem dos kanjis é bem parecida com as encontradas no livro que estamos usando de base. Porém, há também outros livros didáticos focados no estudo dos kanjis que são aplicados no teste. Mas ainda assim acredito que estudar com contexto, ou seja, usando frases e textos, é uma forma mais eficiente de memorizar. Se tiver um maior tempo disponível, faz algumas buscas na internet por algumas frases com as palavras que você aprendeu, e além de ler em voz alta, deixar escrito em um caderno para você revisar ou até inserir em um aplicativo de repetição espaçada como o Anki, e obviamente rever com frequência. Lembre-se do nosso mantra, Nankai mo renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. E aí, gostou do episódio de hoje? Então, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Lembrando que há outras dezenas de episódios disponíveis aqui no YouTube e em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Cashbox e YouTube Music. E te agradeço por ter nos ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita! E te espero nas plataformas de áudio.